A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta, que leva o homem para o céu. Carta de Paulo, não, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 ao 21, né? A carta à igreja de Laodiceia, ela mesma, aquela que não era nem fria, nem quente, né? Era uma igreja morna, né? Vamos ver o que o texto diz, versículo número 19. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, porém era uma igreja que o próprio apóstolo João vai chamar ela, dizer que ela não é nem fria e nem quente, era uma igreja morna, era uma igreja que não fazia diferença. Nós estamos vivendo épocas bem parecidas, né? Igrejas que não estão fazendo a diferença aqui na terra. Nem és quente, nem és fria. É uma igreja morta. Ele vai dizer, estou a ponto de vomitar-te. Misericórdia. Nós, como servos e servas do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer a diferença aqui na terra. Por isso que Jesus vai dizer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo mundo, dando testemunho, falando do amor de Deus, falando das coisas de Deus. Mas, infelizmente, muitas das vezes estamos presos aos nossos projetos, aos nossos planos, aos nossos objetivos e deixamos as coisas de Deus de lado. A igreja de Laodiceia estava nessa situação. Uma igreja rica, talvez por conta de ser uma igreja rica, né? Ela não se preocupou com as coisas espirituais. Por isso que Jesus, quando ele tem um encontro com aquele jovem, né? Jovem rico, logo em seguida ele vai dizer, é mais fácil, né? Um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando ali no texto é que é mais fácil um camelo entrar na fenda de uma agulha do que aquele que tem amor ao dinheiro entrar no reino dos céus. As pessoas estão priorizando seus projetos, o ter, esquecendo de buscar as coisas de Deus. E Jesus está à porta, dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, eu cearei com ele. E cearei com ele. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não estão fazendo a diferença aqui na terra, infelizmente. Infelizmente. Mas haverá tempo, haverá o dia em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu espero em nome de Jesus que eu e você façamos parte desse grupo. Por isso o alerta do Senhor à igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta. Jesus está à porta do meu e do seu coração. Jesus está à porta todos os dias nos dizendo, abra, que eu entrarei e eu cearei contigo. Estamos abrindo a porta para tudo, menos para o Senhor. Estamos escancarando o nosso coração, a nossa vida para tudo, menos para o Senhor. O Senhor está de fora. Os princípios, as verdades bíblicas estão ficando do lado de fora. E eu estou seguindo apenas os desejos do meu coração. É o que está acontecendo com muita gente. Estão deixando de seguir os princípios de Deus para seguir os projetos, os desejos do seu coração. Grupos religiosos, templos maravilhosos, mas Jesus está do lado de fora. Infelizmente.
Eis que eu estou à porta e bato. O Senhor, Ele quer me abençoar e te abençoar. Mas Ele quer que eu e você, Ele quer que nós venhamos a abrir a porta da nossa vida, do nosso coração, do nosso íntimo, para que o Senhor possa habitar. Agora é necessário nós oferecermos para o Senhor um templo puro, imaculado, um templo purificado, um templo mortificado para o velho homem revestido de uma nova criatura. Por isso que ele vai dizer aqui para a igreja: eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que eu estou à porta. O interessante, meu irmão, minha irmã, que estamos vivendo dias difíceis. Dias de guerra, Israel aí declarando guerra ao Hamas. Tudo em nome de uma religião, de um dogma. Mas isso não é novo. Milhares de pessoas morreram na história da igreja, em nome de Deus. As cruzadas, milhares de pessoas foram mortas. Jesus não ensinou nada disso. Jesus sempre preservou a vida. Pedro, quando foi lá meter a espada na orelha do Malco, lá do soldado, Jesus repreendeu ele. Os discípulos, os judeus, eles tinham essa visão de que Jesus seria um guerreiro, um líder, assim como Davi foi. Mas Jesus não veio lutar essa guerra física, essa guerra humana. A guerra de Jesus é espiritual. Jesus vem nos dar ferramentas para que possamos guerrear contra as hostes espirituais, guerrear contra os nossos desejos e as nossas vontades. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra. E nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, para não sermos fria e nem quente, para sermos templo do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia, ela não era nem fria nem quente, mas era morta. Ela não era cheia do Espírito Santo. Nós não precisamos ser nem frio nem quente, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos exalar Jesus na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Que possamos fazer isso, meu irmão, minha irmã. Essa é a nossa função como servos e servas do Senhor. Exalar todos os dias, abrir a porta do nosso coração todos os dias para que o Senhor possa entrar. Nós precisamos estar todos os dias pronto para aquele grande dia em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores. Jesus, quando chega para aquela mulher samaritana, ele fala uma coisa maravilhosa lá no Evangelho de João, capítulo 3. Ele vai dizer que haverá tempo em que o Senhor virá e buscará os verdadeiros adoradores, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos fazer isso. Não façamos como a igreja de Laodiceia, que não estava fazendo a diferença. Uma igreja morna, uma igreja distante de Deus, uma igreja rica financeiramente, mas porém espiritualmente estava fraca e doente, ao ponto do Senhor querer vomitá-la. Misericórdia. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando, nos dando esse entendimento de que nós precisamos todos os dias abrir as portas do nosso coração para o Senhor Jesus. Quando nós fazemos isso, quando Jesus entra, a nossa velha natureza sai. Quando Jesus entra, os nossos desejos pecaminosos saem. Quando Jesus entra, a nossa vida transforma, a nossa vida muda, a nossa vida ela passa a ser uma vida que transmite Jesus. Nós passamos a ser um referencial como cristão. Que Deus continue nos abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.